Hoje nós damos continuidade em nossa série de exposições no livro de Eclesiastes, intituladas Vanitas Vanitatum, o sentido da vida debaixo do sol. A expressão Vanitas Vanitatum é uma expressão em latim que significa vaidade de vaidades. Nós estamos percorrendo todo o livro de Eclesiastes, versículo por versículo. E hoje nós terminaremos o capítulo 9 e avançaremos ao capítulo 10, sendo esse o 16º sermão em Eclesiastes, todos eles disponíveis nas plataformas de áudio e vídeo na conta da Família dos que Creem. Eu sempre recomendo que você faça bom uso disso, que você assista, você acompanhe, você reveja, porque todo esse trabalho que também é feito pela mídia, de edição, tem um único foco de edificar o povo de Deus. Então, se a gente não usa, não faz sentido. Então, faça bom uso disso. Eclesiastes capítulo 9, nossa perícope hoje é extensa, versículo 13 até o capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes 9, 13 até 10, 20. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão NAA. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. 10, 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Verso 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe um entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo tolo. Se aquele que governa fica indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Versículo 5. Há ainda um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Verso 10. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Verso 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para se embriagar. Verso 18. Por causa da preguiça, o teto desaba,
e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em seu pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Curva sua cabeça, oremos. Pai, te damos graças uma vez mais, elevamos o nome de Cristo Jesus, acima de qualquer outro nome, bendizemos o seu nome, porque numa manhã de domingo como essa, você ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, mudando para sempre como as coisas são. E todos os domingos nós relembramos que quem está no governo supremo e absoluto da criação, das nações e de nossas vidas, é Cristo, seu Filho exaltado. Pai, nós te pedimos nessa manhã que você faça cessar as muitas distrações e inquietações que roubam a sua palavra de encontrar boa hospedagem em nós. Eu te peço, Senhor, que você ilumine os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra, que vem sendo cantada, orada, lida e será agora explanada. Senhor, que nada aqui se perca, Pai, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho, por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos no nome precioso de Jesus, e todos aqueles que creem digam amém. Toma seu lugar, meu irmão, minha irmã, esteja à vontade. Eu acredito que apenas a leitura da nossa perícope já demonstra a dificuldade de conexão no assunto. Não apenas porque ao todo são 27 versículos, e vocês me conhecendo pensam, não, o pastor Leandro não fez isso, ele não vai tentar expor 27 versículos, porque eu conhecendo, ele levaria uma semana para fazer. Vontade não falta. E eu acho que para a alma de vocês seria salvação e edificação se eu estendesse até umas 18, 19 hoje. Amém? Porque a palavra de Deus é suficiente para a sua e para a minha redenção. E não somente para que sejamos salvos, para que vivemos sabiamente nesse mundo. Mas não, eu não farei isso. Pode dizer graças a Deus. Que bom que ninguém disse. Alguém disse baixinho, o Senhor ouviu, Ele vai tratar com você no secreto. Então, o texto de Eclesiastes agora, nas suas conclusões, ele fica cada vez mais difícil de compreendermos. Por quê? Salomão aparentemente começa essa perícope toda com uma parábola, nós vamos questionar se de fato é uma parábola, e aí ele explica a parábola com sentenças proverbiais, que ora parecem ter conexão, ora parecem perder a conexão, não a coerência. Nós não estamos falando sobre falta de coerência, nós estamos procurando um argumento linear no texto. Isso é realmente um desafio. Então, antes de passarmos propriamente ao nosso subtítulo e à exposição do texto, eu quero lembrar para você que está aqui primeira, segunda, terceira vez, primeiro, faça uso das nossas plataformas digital, conta da família dos que creem, para você acompanhar a série, mas nós estamos falando de duas expressões chaves no livro de Eclesiastes. A primeira expressão é vaidade, que aparece então 30 vezes no livro. A palavra hebraica para vaidade é revel, que significa vapor, fumaça, névoa, neblina, e traz o sentido de algo transitório, passageiro e efêmero. Quem me entende, diga amém. Todas as vezes que Salomão fala isto é vaidade, ele não está querendo dizer isto é inútil, como por exemplo a NVI erroneamente traduz o texto. Não, ele está dizendo isso é transitório, passageiro e efêmero. E ao longo do livro ele fala de coisas boas e maravilhosas encontradas na boa criação de Deus, e ele também fala de anomalias resultantes do pecado e situações na vida que nos deixam perplexos. Então, tanto quando fala de sofrimento, quando fala de alegria nessa vida, ele usa o termo vaidade para dizer, isso é passageiro, ok? O sofrimento é passageiro, a alegria terrena também é passageira, transitória e efêmera.
Segunda expressão que aparece no livro é debaixo do sol. Repitam comigo. Uma irmã que não congrega conosco, que mora em outra nação, que nós estávamos juntos agora, ela disse: pastor, o meu pai agora tudo é debaixo do sol. Ele pôs debaixo do sol lá no negócio do WhatsApp, e tudo que ele fala, é a vida debaixo do sol. Alguém mais se identifica com esse nosso irmão aqui, depois da série de Eclesiastes? Ó, levantou mais algumas mãos, né? Então, a gente está realmente refletindo. A expressão debaixo do sol, ela fala a respeito da tentativa de Salomão, filho de Davi, autor de Eclesiastes, pregador, no hebraico correlê, encontrar sentido para a vida na vida, ou seja, somente abaixo do sol, ou seja, somente nas coisas criadas. A expressão debaixo do sol significa viver por uma cosmovisão materialista. Tenho dito ao longo da série e repito, materialismo não é consumismo propriamente dizendo. Materialismo é a visão de mundo que acredita que tudo que existe é somente a matéria e não há nada para além da matéria, portanto não há pós-vida. Uma visão de mundo materialista que produz o consumismo como linha de chegada. Uma vez que as pessoas adotam a ideia de que o que existe é a matéria e para além da matéria não há mais nada, o sentido de viver na vida é consumir mais matéria. Daí as pessoas gastarem 10 mil reais em uma bolsa e procurarem uma justificativa para isso. Daí as pessoas gastarem milhares e milhares de reais em uma casa que poderia ser comprada por bem menos. E isso aqui não é apologia à pobreza, porque hoje em dia o dinheiro, inclusive no Brasil, não vale mais nada, né? A coisa boa da situação econômica do nosso país é que você nunca chegou tão perto de ser um milionário. Sabia disso? Que R$1 milhão não vale mais nada no Brasil. E se as coisas continuarem, fica tranquilo, você será um milionário. Olha só, uma palavra de encorajamento. Não vai valer muita coisa, né? Mas, então, relembrando, debaixo do sol é a tentativa de viver e interpretar a vida, encontrar sentido para a vida, somente na vida, somente nas coisas criadas. Então, vaidade e debaixo do sol são as expressões chaves. Inclusive, lemos no verso 5, a última vez que aparece o termo debaixo do sol no livro de Eclesiastes está aqui no capítulo 10. Então, é certo que as tentativas de encontrar uma argumentação linear talvez não sejam convincentes. Por outro lado, coerência na argumentação é algo diferente de coerência de assunto. Ouça isso, cada unidade desse texto trata diretamente de alguma forma com a tolice ou a sabedoria. Daí o nosso subtema de hoje é sábios ou tolos, vivendo debaixo do sol. Vamos repetir todos juntos em alto e bom som, família? Curiosamente, eu quero indicar o sermão recente do pastor Leandro Alves sobre a parábola do administrador infiel, que ele intitulou Administradores, sábios ou tolos. Ele focou a sabedoria bíblica ou a tolice materialista na administração das riquezas. E aqui o assunto é um pouco mais abrangente, mas os dois sermões se conectam muito bem, e essa é a maravilha da palavra de Deus. Então, para a gente tentar encontrar a perícope, a porção e um argumento coerente, uma das possibilidades é vermos a seguinte estrutura, uma dessas formas, ou todas essas formas aqui juntas. Primeiro, tolice deliberada de governantes traz destruição e inversão de valores. Capítulo 9, versos 13 a 10, 7. Segundo, advertências contra a participação na derrubada de governos despóticos. Capítulo 10, versos 8 ao 15. Presta atenção, alguns comentaristas interpretam que quando Salomão diz que se você cavar uma cova, você pode cair nela, ou derrubar um muro, você pode ser picado com uma cobra, como nós vamos perceber que ele está falando sobre política nacional, alguns entendem que ele está dando um conselho proverbial para revoluções políticas, e ele está dizendo, cuidado com revoluções políticas, elas normalmente não acabam bem para ninguém. Então essa é uma das possibilidades. Terceiro, um povo tolo é liderado por governantes tolos que promovem sua ruína. Capítulo 10, 16 a 19. E quarto,
Falatórios tolos contra governos tolos não produzem nada. Capítulo 10, verso 20. Repassando, tolice deliberada de governantes traz destruição e inversão de valores, advertências contra a participação na derrubada de governos despóticos. Um povo tolo é liderado por governantes tolos que promovem sua ruína. Falatórios tolos contra governos tolos não produzem nada. Essa é uma possibilidade de perícope para nós. Eu estruturei para que você tire uma foto e depois possa refletir, se assim desejar, ou fazer uso da mensagem ao subir para o canal. O ponto central aqui é que o tema geral, ele trata das consequências contrastantes da aplicação da sabedoria ou da tolice às situações difíceis da vida. Então, a perícope parece ter alguns assuntos centrais e alguns assuntos que se repetem, como a estrutura de um governo tolo e um povo tolo que se submete a esse tipo de governo. Mas o geral da perícope toda trata deste contraste que há entre viver sabiamente ou viver de maneira tola. Então, uma segunda possibilidade de perícope, e eu fiz isso para abençoá-los, seria a seguinte: primeiro, dos versos do capítulo 9, verso 13 ao 18, sabedoria não reconhecida. Segundo, tolice e seu potencial destrutivo, capítulo 10, versos 1 a 3. Terceiro, tolice em altas esferas, capítulo 10, do 4 ao 7. Quarto, tolice no trabalho e na vida cotidiana, eu poderia dizer, capítulo 10, do 8 ao 11. Quinto, a tolice é evidente, capítulo 10, versos 12 a 15. E sexto, tolice na vida ou na política nacional, capítulo 10, versos 16 a 20. Nós vamos usar essa segunda estrutura de perícope, porque eu acredito que ela seja um tanto mais fácil para a nossa reflexão. Então, deixa a sua Bíblia aberta, volta no texto comigo, por favor. E nós vamos ver a primeira parte da perícope, sabedoria não reconhecida. Verso 13, capítulo 9, verso 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio. Repete comigo. Que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Verso 17: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. No último sermão eu disse que eu tinha segurado a perícope porque eu não queria entrar no texto devido aos últimos acontecimentos na política mundial. E eu realmente sabia que seria um risco, diante de toda aquela calamidade, entrar nesse texto, porque nós vamos perceber que parece que há um argumento que se estende por toda a perícope, que é governos tolos. Então realmente esse é um tema muito vivo, não apenas para o Brasil, mas para as nações. Isso está tão comum no nosso dia a dia, que, por exemplo, nós falamos sobre o World Café, esse encontro de conexão entre irmãos de outras nações, e grande parte desses irmãos que hoje congregam e convivem entre nós de outras nações, estão aqui por causa dos seus governos tolos. Não são irmãos que vieram para o Brasil passear, desfrutar. Não, eles tiveram que deixar seus países de origem por causa da tolice dos seus governantes. Isso está muito próximo a nós. Então nós vamos perceber o seguinte: o pregador apresenta um exemplo de sabedoria que ele havia observado. Vi é a expressão costumeira dele para descrever incidentes reais que aguçaram suas reflexões. Assim, o assunto talvez não deva ser tomado como uma parábola. Alguns comentaristas do texto bíblico entendem o versículo 13 ao 18 como uma parábola. Mas Salomão usa a expressão que é comum no livro. Ele diz: vi
um exemplo de sabedoria debaixo do sol. Então, muito provavelmente, Salomão está se referindo a algo. É interessante, eu não vou gastar o meu tempo com isso, mas estudando o texto, é interessante perceber que muitos comentaristas tentam fazer conexões com essa fala de Salomão, com momentos na Grécia Antiga, com momentos em outras nações da Roma Antiga, que talvez façam sentido, mas é difícil de determinar qual caso específico Salomão está se referindo, mas tudo indica que não é uma parábola, porque ele usa essa expressão que é costumeira para descrever incidentes reais que aguçaram suas reflexões. As conclusões a serem tiradas dessa reflexão, sendo ela uma parábola ou não, mas nós vamos adotar a ideia que não é, são as seguintes. De maneira bem objetiva, nós vamos caminhar por elas. A sabedoria, dom proveniente do temor de Deus, é um recurso maior que a força, apesar de muitas vezes menosprezada e ignorada pelas multidões. Segunda lição, a sabedoria nem sempre é ouvida. Somente em situações de emergência é que as palavras comedidas de sabedoria podem ser ouvidas. Terceira lição, os homens devem ter uma certa disposição mental e um espírito de receptividade para que a sabedoria seja ouvida. O clamor dos demagogos e daqueles que se autoproclamam líderes contrasta fortemente com as palavras comedidas de instrução proferidas pelos sábios homens de Deus. Quando você lê o texto, ele remete a uma expressão que é muito usada nos nossos dias: pós-verdade. O versículo 17 diz: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. A expressão pós-verdade, que é muito utilizada em nossos dias, ela basicamente serve para traduzir um tipo de mentalidade aceita hoje. Ou seja, não importa tanto o conteúdo e nem a veracidade dos fatos que estão sendo comunicados. O que mais importa é a retórica eloquente do comunicador e se aquilo dialoga com minhas preferências. Vou repetir. Pós-verdade significa a mentalidade de que nós não atentamos mais para o conteúdo dos fatos, sua veracidade ou não. O que vale em tempos de pós-verdade é a eloquência do comunicador e se o que está sendo comunicado dialoga com nossas preferências. De tal forma que quando você começa a assistir debates entre visões de mundo diferentes, você tem a impressão, que não é impressão, as pessoas enlouqueceram. Elas negam deliberadamente fatos concretos. Por vezes, o comunicador tem chavões interessantes. Por vezes, o comunicador consegue defender uma ideia de que ele é o pai dos pobres. Picanha e cerveja para o povo. Por vezes, o comunicador diz: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E você acredita. E uma das coisas no texto é que Salomão não apenas confronta governantes tolos, ele confronta sociedades tolas que adotam a pós-verdade. Porque não se ouve mais as palavras sábias, escuta, de homens sábios, que não tiram essas palavras de suas preferências, mas da santa palavra de Deus, a verdade absoluta sobre a realidade ao nosso redor. Então nós hoje nos inclinamos para a pós-verdade. Vou repetir o que é pós-verdade. É a ideia de que não se atenta mais para o conteúdo e veracidade ou não do fato em si, mas da eloquência do orador e, em especial, se o que está sendo comunicado dialoga com as minhas preferências, eu aceito como verdade. Olhem para mim, vou respirar. Tolice. Ah, porque é minha visão de mundo preferida. Ah, porque é minha visão ideológica política. Então eu ignoro fatos. E hoje nós somos uma geração cada vez mais tola. Estranhamente,
Quanto mais tolice nós percebemos, mais tolice nós acrescentamos à tolice percebida. Vamos chegar lá. Você é tolo, você não estuda, você não confere fatos, você, no campo de política, que é o assunto de Salomão, você não estuda visões políticas, você não analisa os fatos, você só fala em cima daquilo. Você acrescenta tolice a tolice. Por quê? Porque o orador é um bom comunicador ou aquilo dialoga com as suas preferências. Quando, na maioria das vezes, a palavra de Deus desnudaria um lado ou outro. Por quê? Viver de acordo com o Evangelho é não aceitar a narrativa, nós contra eles. Porque cristãos regenerados sabem que o problema do mundo não é a ideologia política contrária à nossa, é o pecado enraizado no seu, no meu coração e no coração deles, seja lá quem forem eles. Quem me entende, diga amém. Quarta lição extraída: sabedoria é poder. Mas um único pecador ou governante que em sua insensata obstinação se recusa a aceitar a sabedoria da palavra de Deus, destrói dessa forma muitas coisas boas e até mesmo seu reino. Basicamente, essas são as lições que nós extraímos dessa reflexão de Salomão, oriunda de fatos e não apenas uma parábola fictícia. Comentando a respeito desse problema da pós-verdade, Dr. Michael Eaton, um dos comentaristas que nós temos usado aqui em nossa série, ele diz o seguinte: a sabedoria nem sempre prevalecerá. A gritaria, a verbosidade e o poder poderão triunfar contra ela. A sabedoria não dispõe de garantias embutidas. Mais uma vez, o Correlê adverte os leitores a não colocarem absoluta confiança nem mesmo na sabedoria. A vida deve ser recebida dia a dia das mãos de Deus. Em nenhum outro lugar há segurança, nem mesmo na sabedoria. Então, nós vamos perceber a riqueza do texto bíblico e é impossível que eu mostre todas as nuances do texto. Mas você vai perceber como a sabedoria bíblica ela nunca está subjugada por ideologias constituídas debaixo do sol. Deixa eu só colocar isso. O que é uma ideologia, Leandro? É uma tentativa de descrever a realidade. Ideologia é visão de mundo. Como já disse um cantor, ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia é a tentativa de descrever o que é a realidade, ou seja, o que é a criação, o que houve de errado com ela, quem é responsável por esse erro e qual é a redenção para isso. Isso é ideologia. Um cristão, leitor das Escrituras, conhecedor da cosmovisão bíblica e da tradição da igreja, não sucumbe a ideologias construídas debaixo do sol. Embora ele possa encontrar nessas ideologias percepções que dialogam com a verdade bíblica, ele nunca, jamais se apresenta como alguém daquela ideologia, porque ela, por completo, não poderá fechar com o Evangelho. Ela é sempre menos. Se dizer de esquerda ou de direita é abrir mão da sabedoria bíblica, ainda que você possa encontrar em ambas as visões, em campos econômicos, sociopolíticos talvez, coisas que dialogam com o Evangelho, mas elas estão abaixo do Evangelho. Eu sempre disse e digo no meu livro Evangelho Completo, que conservadores emprestam seus valores do Evangelho, porque eles normalmente reconhecem que estão endividados. Progressistas sequestram valores do Evangelho, porque quando estão militando a causa dos menos favorecidos, eles não reconhecem que essa sabedoria é encontrada nas Escrituras, antes que existisse direita e esquerda. Então, conservadores e progressistas, direita e esquerda, estão endividados com o Evangelho e nenhuma dessas visões é suficiente. É tolice vociferar aos quatro ventos que você é um ou outro. Ainda que você possa estudar política e diga, pastor, isso aqui me parece mais coerente. É uma coisa. Mas eu te dou um conselho. Em tempos de loucura nacional e pós-verdade, sua fala na internet não ajuda em nada. Só aumenta a temperatura social e a guerra ideológica do nós contra eles. Quem me entende, diga amém. Então, o Dr. Eaton diz que nós não devemos colocar a esperança nem na sabedoria,
Porque a sabedoria, embora deve ser buscada, nós vamos perceber, ela não pode solucionar os problemas da vida debaixo do sol. Ainda que nós devemos sim buscar sabedoria. Então, nós precisamos ter em mente que a vida tem que ser recebida diariamente das mãos de Deus. Não há segurança em lugar nenhum que não em Cristo Jesus. Quem me entende, diga amém. Por vezes a gritaria, a loquacidade, a verbosidade, fala. Por vezes fala mal, na maioria das vezes falam mal, mas algumas vezes falam bem. E você escuta aquilo e diz, uau. Então preste atenção. Não há segurança em lugar nenhum que não receber a vida como dádiva diária de Deus em Cristo Jesus. Quem me entende, diga amém. Nem mesmo na sabedoria. Ainda assim, a sabedoria deve ser buscada. Pois se você perceber o texto, sabedoria e tolice são categorias que apresentam conotações morais na literatura sapiencial de Israel, especialmente em Eclesiastes. Ou seja, na literatura de sabedoria de Israel e de outras nações, sabedoria e tolice não está relacionado apenas com ações inteligentes ou ações tolas. Está relacionado com a moral. Então eu devo buscar a sabedoria, que é viver à luz da palavra de Deus, ainda que eu sei que a sabedoria não pode salvar o mundo. Só a sabedoria que encarnou, que é Cristo Jesus. Poder e sabedoria de Deus, de acordo com Paulo, quando escreve aos Coríntios. Ok? Então eu não vou deixar a sabedoria de lado porque ela não é salvífica, ou porque por vezes a gritaria, a verbosidade, a pós-verdade vence a sabedoria. É frustrante quando nós percebemos a sabedoria não ser ouvida, não é? E a gritaria e verbosidade triunfar, mas ainda assim nós temos que procurar ser sábios à luz da palavra de Deus. E por vezes nós vamos ter que sofrer o dano de buscarmos a sabedoria da palavra de Deus. E ela não vai produzir o resultado que deveria produzir, porque vivemos em governos tolos de uma nação de tolos. Mas nós queremos honrar a Deus e viver não limitados debaixo do sol, com uma visão de mundo materialista, mas vivemos a luz da eternidade vindoura. Quem me entende, diga amém. Segunda parte, a tolice e seu potencial destrutivo. Capítulo 10, versos 1 a 3, acompanha comigo, sua Bíblia sempre aberta. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que sabedoria e honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. O tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo tolo. De trás para frente, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, certa feita disse o seguinte: é melhor você ficar em silêncio e as pessoas pensarem que você é um idiota, do que você falar e a dúvida encerrar. É basicamente o que Salomão acabou de dizer no versículo 3, ok? No verso 1, ele faz um provérbio falando que se uma mosca morta cair no unguento do perfumador, ela vai comprometer todo aquele lote. E um perfume maravilhoso e caríssimo vai ser comprometido e vai exalar mau cheiro. Ok? O que ele está querendo dizer? Está óbvio. Ele diz, por vezes, um único ato de tolice compromete a reputação de uma vida inteira. Então, meus irmãos, como nós precisamos de sabedoria, graça e misericórdia da parte de Deus. Quem já teve um único ato de tolice que fez você lidar com consequências terríveis ao longo da sua vida? Levanta a mão, que eu estou levantando, não perguntando para você, porque eu já fiz. Levanta a mão. Uau, metade dessa igreja é santíssima e nunca fez isso. Vocês que não levantaram a mão, no final, por favor, orem por nós. Ó sábios gurus. Todos já fizemos isso. E aqui nós vemos a graça também do Evangelho. Mas Salomão diz o seguinte: um pequeno ato de tolice é devastador. E manter isso em mente, meu irmão e minha irmã, é importante. Quando você estiver diante da oferta do pecado, lembre-se, um ato de tolice pode manchar a minha reputação para o resto da vida.
É disso que Salomão está tratando. Para reforçar sua admoestação a respeito do valor da sabedoria encontrada na situação do rei invasor, Salomão apresenta no capítulo 10 o mesmo pensamento, mas numa série de máximas livremente conectadas, no estilo encontrado em Provérbios. São sentenças proverbiais. Um ato de tolice pode ser devastador. Quando ele fala a respeito do coração do sábio se inclinar para a direita e o do tolo para a esquerda, não tem relação nenhuma com política, meus irmãos. Quando eu estava ensinando sobre política, eu vou dizer de novo, pausadamente, assistam o nosso podcast, eu e o pastor Fabiano Crenck, no canal da Cultivar e Guardar, intitulado A Nossa Posição Política. Ok? Lá a gente explica onde surgiu o termo direita e esquerda na Assembleia Nacional da França e por quê. Não tem relação nenhuma, porque enquanto no pleito eleitoral passado eu tentava dizer aos cristãos que não abraçassem a tolice de defender um candidato e uma ideologia como cristãs, batizando esse candidato, santificando a ideologia, as pessoas colocavam esse texto para mim. O coração do sábio se inclina para a direita e o do tolo para a esquerda. Eu disse, ai, Deus me ajuda. Não basta ser idiota, tem que usar a Bíblia como um idiota. É brega demais. Burro. Eu estou me preparando para o pleito eleitoral próximo. Estou. Foi difícil para nós, lá em casa, muito difícil, mas eu estou preparado. A metralhadora do Braddock está pronta. E com a misericórdia de Deus, essa igreja local aqui não vai sucumbir à ideologia. Porque aqui, o Senhor é Cristo, a regra de fé é a palavra de Deus. Ah, e você não vai se posicionar? Estamos posicionados, somos seguidores do Cordeiro de Deus. Aí vamos fazer política? Vamos. Podemos estudar? Devemos. Eu estou até pensando em fazer uma classe de pancadaria. Aí a classe vai terminar sempre, o Pedro vai ser meu aspira na classe. Nosso campeão aqui, tricampeão, tetra, sei lá quantas vezes já campeão? 2? 2 vezes? Já aumentei uma, viu? Eu aumento, mas não invento. Bicampeão brasileiro. A gente vai para aquela salinha e vamos começar a discutir política. E se você ficar muito nervoso, o Pedro vai neutralizar vocês. Para me defender, você está abençoado. Então, olha só. Dr. Walter Kaiser Jr., comentando o versículo 3, diz, o tolo se expõe tão logo põe o pé fora de casa. Em toda a vida ele proclama abertamente que é tolo para todos os que o encontram. Então, o versículo 3 diz, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, fica evidente que ele é tolo. Ele não está falando apenas de sair de casa, ele está falando de como o tolo conduz a sua vida. Ele diz, o tolo é evidente para todos. E ele se expõe, tão logo põe o pé fora de casa, inicia a jornada de tolice. Tudo porque a sabedoria está sendo desprezada. O resto da sessão, dos versículos 4 a 20, considera diferentes ocasiões onde a tolice traz destruição. Repete comigo. Na alta sociedade, no trabalho e na vida cotidiana e na política nacional. De fato, Salomão falou muita coisa a respeito do tolo. Um breve resumo está aqui. O estulto ama canções turbulentas, o riso barulhento e oco, é preguiçoso, tagarela, iracundo, avesso ao aconselhamento, moralmente cego. Tem uma doença mortal no coração e está sob a desaprovação de Deus. Pode ser encontrado em qualquer camada da sociedade, até mesmo no templo ou no trono. Tem tolo em todo lugar, inclusive na casa de Deus, inclusive em Brasília. Então, há muitas recomendações para não agirmos com tolice. Agora, terceira parte da nossa perícope, tolice nas altas esferas da sociedade, dos versículos 4 a 7, acompanhe comigo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas.
E ainda há um mal que vi debaixo do sol. A última vez que a expressão debaixo do sol vai aparecer no livro de Eclesiastes. Um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Presta atenção em algo que não é comum para nós. Embora, e eu não quero entrar aqui no tema propriamente político, mas embora há pessoas que se inclinam por uma visão capitalista, conservadora, politicamente falando, a alma do brasileiro ela é socialista. E você nem sabe, é porque a gente está acostumado com isso. Por exemplo, não é até você precisar do SUS. Aí você vai no SUS e começa a fazer fotinha. Que desgraça, 5 horas para tomar uma bezetacil. Calma, o que é teu vai chegar, varão. Ué, você não é capitalista? Se você é capitalista, não reclama do SUS. Paga teu plano de saúde. E eu não estou defendendo o socialismo, eu só estou mostrando como está na nossa alma. Então, quando a gente lê uma coisa esquisita, Salomão diz o seguinte: um erro que os governantes cometem é tolos colocados em postos elevados, enquanto ricos ocupam postos inferiores. Fala, o quê? Isso aqui não faz sentido. É porque Salomão já falou da vaidade da riqueza, e um sermão inteiro foi intitulado A Vaidade das Riquezas. Mas aqui Salomão está usando o rico como referência de boa administração. Diferente do que alguns aqui acham, porque se ressentem da vida que têm e odeiam no seu íntimo ricos, Salomão não pensa assim dos ricos. Ele não pensa que alguém é rico, então provavelmente ele comprometeu alguma coisa no caminho. Não, Salomão está falando que aqui o rico é nobre, ele estudou, ele foi educado, ele é capaz de fazer isso. É quase concordando com a visão de Platão. Platão sabiamente se opunha à democracia, que virou um deus. E sabe, Platão se opunha à democracia, sabe por quê? Porque a ideia é vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz. E Salomão dizia, a democracia dará voz aos idiotas. Platão, melhor dizendo, Platão foi um profeta. Ele disse, olha, democracia vai dar voz a idiota. Um monte de idiota vai opinar sobre coisas que não conhece. Salomão está concordando com ele aqui. Então ele defendia a ideia da aristocracia, mas não por causa da luta de classe, a ideia de que alguém foi preparado para aquele cargo de governo. Embora eu não feche com Platão, para você ficar calmo, eu sou a favor que o seguinte, vou me candidatar a vereador, tinha que ter curso superior na área, tinha que ter diploma, não tem o Zezinho da farmácia, vá para o quinto dos infernos. Que o problema do Brasil é ter pessoas tolas e ignorantes intelectualmente no governo. Presta atenção, nesses textos, ele está dizendo que se o governante, escuta, se irá contra você, não deixe o seu lugar. Salomão está de novo recomendando que nos submetamos a governos tiranos, desde que eles não requeiram a nossa alma. Que é a mesma instrução de Paulo em Romanos 13, e há muito a ser dito sobre isso. Mas ele está dizendo, não deixe o seu lugar. Se o governo se irá contra você, fique em paz. Se você tem consciência que está vivendo à luz da sabedoria divina, está tudo certo. Não começa a vociferar tolice por ações tolas de um governo despótico. Quem está me entendendo, amém? A gente normalmente não gosta do que as escrituras dizem. Ele fala, o ânimo sereno acalma as ofensas. E ele diz, um outro mal que ele viu debaixo do sol é um erro cometido pelos que governam, tolos colocados em postos elevados, enquanto ricos ocupam postos inferiores. Então ele diz, eu vi servos andando a cavalo e príncipes a pé. Está errado. Sabe o que ele está dizendo? Uma das evidências de um governo tolo é inversão de valores. Então, a questão aqui é sabedoria para se submeter pacientemente à ira de governos tolos. Agora, um parênteses aqui, nós não estamos em uma monarquia absolutista como o caso de Salomão. Então, a parte boa da democracia, que tem como parte ruim da voz aos idiotas, a parte boa é que a gente tem voz. Então, a gente não deve ficar calado frente a muitas tolices, mas precisamos usar os dispositivos de um sistema democrático para atuar. Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso como cidadãos. Eu estou dizendo que não devemos acrescentar tolice à tolice. Ok?
Novamente, Dr. Walter Kaiser Jr. diz o seguinte: um grave erro de governos humanos pode ser visto com frequência nesta tragédia. Governantes colocam seus favoritos insensatos em cargos superiores, a despeito de pessoas mais qualificadas. Se usassem de sabedoria, teriam escolhido os nobres, literalmente os ricos, cuja habilidade de acumular riqueza indicava os dons de prudência e sabedoria. Por isso que aqui Salomão está falando sobre os nobres da sociedade, da perspectiva de que eles foram educados e se prepararam para exercer cargos de autoridade. Meu irmão, deixa eu te falar, assim, pastor não opina sobre em quem as pessoas votam, a autoridade de pastor é para ensinar o evangelho, mas como seu irmão em Cristo, eu vou te dar um conselho: não vota em ninguém que tem farmácia ou posto no final do nome. Procura conhecer pessoas capazes, leia os planos de governo, porque pode levar 100 anos para mudar isso no Brasil, mas pode mudar, se a igreja começar a exigir sabedoria de governantes. Eu não vou votar em ninguém que fica vociferando verbosidades, Deus acima de tudo, acima de tudo, ou pão e linguiça para todo mundo. Eu não sou trouxa, eu não consigo ser tão burro assim. Eu já fui como você, calma. Em épocas passadas eu já fui, hoje não mais. Hoje não mais. E para você que pensa, mas pastor, que daí lá no fundo tem gente pensando, cair numa igreja de esquerdopata. Não, gente, não. Não, é o seguinte, presta atenção, a igreja deveria erguer a régua da sociedade com sabedoria. E não deveria entrar nessa gritaria e guerra cultural. Deveria agir com sabedoria. E aí ela deveria preparar pessoas para a política, para defenderem a igreja ou militarem a causa da igreja? Não, para abençoarem a nação. Porque quando a igreja, ela prepara políticos, é para defender a igreja. Quem defende a igreja é o Rei Glorioso. Amém? Então você é livre para votar. Meu conselho de amigo, nem de pastor, digo como amigo agora. Não votem em gente incapaz. Ai, mas e se não fizer alguma coisa? Ei, Cristo está no trono. Amém? O domingo nos lembra isso. Há um que venceu. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Sempre um tema difícil de tratar, né? Sempre as pessoas consumidas por ideologia e tolice ficam tentando pegar nas minhas falas. Deve ser. Não, você é tolo, você é tola, tolo. Não lê as escrituras, não estuda política nem a história da igreja. Acha que todo mundo que pensa só pode ser esquerdopata. Tolice. Amém? Mas eu vou passar por aqui. Então, a arbitrariedade do despotismo é indicada pela frequente inversão de posição entre cidadãos. Não são as pessoas qualificadas que estão governando, são as pessoas que ajudam a manter o establishment, o status quo de governos tolos. Amém? Vamos fazer uma classe sobre política na família? Quem topa? Só que a regra da família não vale se ofender, o pau vai quebrar. Se a gente descobrir que você é um ideólogo, que você sucumbiu a visões de mundos que são abaixo do evangelho, nós te confrontaremos com a verdade, te chamaremos ao arrependimento. Deixe a sua tolice e loucura. Amém? E aí a gente pensa política. Tolice no trabalho e na vida cotidiana, versos 8 a 11, vamos avançar. Quem abre uma cova, acaba caindo nela, quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Esse grupo de provérbios expõe as consequências da tolice. Provavelmente ainda está em mira a loucura que procede do governador, como ele disse nos versículos anteriores, ou ainda se opõe a revoluções tolas contra a autoridade déspota. E talvez traga também instruções práticas sobre a excelência do trabalho. Para facilitar a nossa compreensão, primeiro, o pregador e a tradição sapiencial, ou seja, os escritos de sabedoria em geral, caracteriza a estultícia pela sua superficialidade e pressa. Qual é a marca distintiva de um tolo? Ele é superficial e apressado.
superficial e apressado. É a marca distintiva do tolo. Ai, temos que fazer alguma coisa. Ai, se posiciona. Tolo. Porque como disse Billy Graham, eu já li o final da Bíblia. Vai acabar tudo bem para aqueles que amam a Deus. E isso não é um incentivo a não agir. Calma. Então, apresenta-se o aspecto cuidadoso da sabedoria. O sábio prepara suas ferramentas. O estudo aprofundado traz sucesso, mais do que a força bruta. Então, ele diz, se o machado estiver embotado e não se lhe afiar o corte, você vai ter que aumentar a força. Mas se você fosse sábio, e aqui está implícito, tivesse paciência, o tempo de afiar o machado, olha para mim, não é tempo perdido. Então, tanto governantes, quanto pessoas, quanto na sua vida ordinária, cotidiana, e no seu trabalho, meu irmão, minha irmã, olha para mim, nós cristãos deveríamos ser os melhores funcionários. Volta e meia eu escuto empresários dizendo com lástima, pastor, decidi uma coisa, o quê? Não contrato mais crente, é a pior raça. E eu sempre digo, não cristãos bíblicos, não congregam em igrejas sérias, não conhecem o evangelho, são pseudo-evangélicos, são massa, vida de gado, povo marcado, povo feliz, já diria aquele líder de louvor, Zé Ramalho. Porque os cristãos deveriam ser os melhores funcionários, por quê? Porque afiam suas ferramentas. Porque Colossenses diz que devemos servir aos nossos patrões como a Cristo, porque Efésios 6 diz o mesmo. Então, se você quer desenvolver uma área profissional, seja o melhor. Afie sua ferramenta, para que você glorifique a Cristo por meio do seu trabalho. Nós temos uma série sobre cristianismo e trabalho, vai lá assistir, a gente fala sobre isso. Como é belo quando um cristão testemunha o evangelho na maneira com a qual ele trabalha. Ele não negocia, ele não abre mão de valores, e ele trabalha, ele não fica no WhatsApp, ele não envergonha Jesus. Amém? Afia teu machado, varão. Segundo, de maneira oposta, o perigo é colocado em foco, o oposto é colocado em foco aqui. Olha lá. Alguém que é capaz de manejar um assunto difícil, o encantador, falha devido à falta de rapidez. Se a cobra morder antes de ser encantada, a negligência pode anular a perícia inerente. O verso 11 lamenta a inutilidade da ajuda que chega tarde demais. Então olha que coisa linda. Salomão acabou de louvar a paciência como uma virtude, uma característica da sabedoria. Mas agora ele diz, só que tem vezes que você precisa agir com rapidez, sempre com sabedoria. Mas se a cobra picar o encantador, não faz sentido. Ele está dizendo, seja rápido em ações sábias. Muitas vezes vai ter necessidade de que você haja rapidamente. Quem está me entendendo, gente? Então, percebe como a Bíblia não se dobra a uma única maneira de viver no mundo? Se você não faz sentido, não faz sentido porque você só pensa em direita, esquerda, preto e branco. Mas há nuances, irmão, diga comigo, há nuances. Glória a Deus. Então, vamos avançar. A tolice é evidente, versos 12 a 15. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Então olha que coisa interessante, agora ele vai se focar na evidência da tolice, e de acordo com o pregador, é a fala de alguém. Meu irmão, vou te falar uma coisa, é só entrar na sua rede social para saber se você é sábio ou tolo. Porque o mesmo Salomão disse em Provérbios, na multidão de palavras não falta transgressão. Conselho bíblico e do vosso pastor, fala menos.
Você lembra aquele profeta que dizia, fala muito, menos? Profeta Tite? Fala menos. Em especial, olha o conselho de graça, cara. Momento coaching. Não dê opinião em áreas que você não conhece. Porque como disse Abraham Lincoln, é melhor que as pessoas pensem que você é um idiota do que você fale e acabe com a dúvida delas. Amém? Glória a Deus. O Platão disse assim, o homem sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo fala porque tem que dizer algo. Platão é profeta agora, pastor Platão. O homem sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo fala porque tem que dizer algo. Irmão, a língua é fogo que inflama, Tiago capítulo 3. Tem dia que tu abre a tua internet, você fica inflamado para falar, um conselhinho de pastor que te chama, cala a boca! Ou fale com sabedoria de acordo com os oráculos de Deus. Se não, cala a boca, porque todo mundo vai saber que você é tolo. E você ainda vai envergonhar o evangelho. Quem me entende, diga amém. Novamente, o doutor Michael Eaton diz o seguinte, de modo bastante apropriado, segue agora uma série de provérbios sobre sabedoria e tolice, eu acrescento. E o instrumento dessa sabedoria é a língua, ou as palavras, de um homem sábio. Suas palavras são de conteúdo gracioso e enriquecedor. Todos os escritos sapienciais tratam da língua, porque a fala de uma pessoa é o teste final sobre sua sabedoria ou tolice. Então todos os escritos de sabedoria tratam da língua, porque por intermédio da fala de alguém você descobre se ela é sábia ou tola. Por isso mesmo Salomão diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Tem vezes que eu estou numa roda de discussão, e é um exercício para mim ficar quieto, porque eu quero opinar, porque eu estudo. Mas quando eu não sei o assunto, eu só fico, O que você acha, pastor? O cara fala, o pastorzão domina o tema também, hein? Dito de outra maneira, eu não queria, mas é a única coisa que eu lembro agora, é a filosofia do Guardiola, domina, toca, entendeu? Você não é o Ronaldinho Gaúcho, nem o Messi. Bola vier, domina, toca, tira de você, o jogo tá... Quem está me entendendo, diga amém. Presta atenção, a fala de alguém, a língua de alguém denuncia, é o teste final sobre sua sabedoria ou tolice. As palavras do tolo causam sua própria ruína e destruição, ele é o seu pior inimigo. Alguém já disse que antes de falar, você governa as palavras. Após falar, as palavras governam você. E a loucura de pós-verdade está tão grande que você vê, né? O indivíduo falou um monte de asneira, e depois ele jura que não falou, mas alguém sabiamente disse, o print é eterno. Eu preciso confessar para vocês, eu tenho muitos prints. Tenho. Vai que eu preciso usar ele, né? Não, está aqui. Então, novamente, Dr. Walter Kaiser Jr. diz o seguinte, o tolo se esgota, e seu vocabulário também, de tanto se esforçar, mas só consegue cansar as pessoas. Você conhece alguém que quanto mais fala, mais canseira? Tomara que você não seja essa pessoa, porque se você fala, não conheço ninguém, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma triste notícia para você. Se você não conhece ninguém que quanto mais fala, mais tolice, o princípio das palavras, tolice, o fim, loucura perversa, se você não conhece alguém, há uma grande chance de ser você. Porque isso é igual hálito. Aleluia. O tolo se esgota, seu vocabulário também, de tanto se esforçar, mas só consegue cansar as pessoas. Olha só, a falta de conhecimento do tolo com relação ao sentido da vida, fica evidente em sua falta de bom senso em todas as outras áreas.
Se ele não sabe como ir do seu lugar até a cidade, que é o que o verso 15 diz, como pode merecer confiança quando fala? Salomão diz que o tolo é tão tolo, que ele não sabe ir da sua casa à cidade, mas quer opinar sobre tudo. Meu irmão, eu vou dizer de novo, não envergonhe o evangelho de Jesus, e não deixe a dúvida das pessoas a respeito da sua tolice acabar. Deixa elas em dúvida, pelo menos. Vai que você é sábio. Ou fale com sabedoria. As palavras do sábio, ele diz, produzem favor, enriquecem. Agora, em contrapartida, as falas tolas têm algo melhor do que uma fala de sabedoria no momento oportuno. Isso corrobora com Efésios 4, que Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que produz edificação. Paulo não está indo contra a zoeira. Tem um momento da zoeira entre os amigos, a gente se diverte, né? Tem irmão que não pode brincar aqui, não é isso. Ele está dizendo, fale sempre para a edificação de quem escuta você. Eu tenho dito para minha esposa, por vezes é chato, sabe por quê? Porque quando você é intencional na fala, as pessoas começam a te achar arrogante. Mas eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em edificar os que me escutam. Tem vezes que eu estou falando, tava um papo nada a ver, de repente surge um tema e eu começo a ensinar. Eu sinto algumas pessoas me olhando assim, ó. Toda hora ele quer ensinar. Sim, toda hora eu quero ensinar. Afinal, Deus me chamou para isso. E se eu tenho o que dizer, eu direi. Entendeu? Quando eu não tenho o que dizer. O que você acha, pastor? Nem sim, nem não, né? Amém? Para a nossa conclusão. A tolice na política nacional, versos 16 a 20. Vamos correr. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, cujos príncipes se banqueteiam de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteira. 19, quem está comigo diga amém. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Presta atenção para as nossas conclusões. Com habilidade e extremo cuidado, Salomão adverte que sua discussão anterior sobre a sabedoria de obedecer aos reis não deve ser considerada aprovação total para tudo o que os governantes fazem. No versículo 16, em vez de atacar diretamente governantes e príncipes, Salomão denuncia a terra. Ele responsabiliza o povo, gente. Cujo rei é tão tolo que chega a ser criança e cujos príncipes têm a audácia de começar festas de bebedeira logo pela manhã. Seu alerta é claro, ai deles. Porém, é interessante perceber que Salomão responsabiliza o povo por governos tolos. Ele não se opõe à autoridade. Olha a visão de Salomão sobre a autoridade. Ele diz, ai de ti, terra, gente, povo, cujo rei é criança. Agora preste atenção. Ele censura governos tolos, mas ele repreende sociedades que permitem governantes tolos. Cujo rei é criança não significa tenridade, significa imaturidade. Então, uma das coisas que nós deveríamos procurar em governantes, além de habilidade e de capacidade, é demonstrações de maturidade, de capacidade de administrar crise. Porque aquele outro governante que estava no poder antes, desse que está agora, perdeu para a boca dele. Você lembra? E aqui eu não tenho lado, o evangelho me emancipa, eu não sou louco, eu não sou tolo. Mas deixa eu te falar uma coisa, menos pior era. Dentre os ruins, era menos pior. Perdeu para quem? Pandemia, tem gente morrendo, eu não sou coveiro. Mas aqui nessa igreja, um pai de 46 anos deixou um filho de 9. Cala sua boca, você é um estadista.
É só você dizer, tudo bem, eu estou fazendo o possível, a pandemia estava aí, eu não tenho o que fazer. Não, cara, tem que dizer o seguinte, é uma gripezinha e eu não sou coveiro. Tolo, recebeu o que merecia. Salomão diz, no começo das palavras, tolice, no fim, loucura perversa. Viu? Agora está experimentando o que está experimentando, porque fala muito. Ai, o que você acha sobre... Eu não sou do STF, eu não acho nada, e eu não vou parar para ler um processo com não sei quantos gigabytes que vai daqui até São Paulo. Eu não estou nem aí. Eu só estou mostrando para vocês como a tolice destrói alguém, e como a tolice fere uma nação. A ponto de, entre tolos, escolhermos o mais tolo à disposição, que está aí. Mas agora Salomão diz o quê? Ele diz, olha, não sai do teu lugar, permanece, ânimo sereno, haja com sabedoria, presta atenção. Ele diz o seguinte, ai de ti, terra. Presta atenção, meus irmãos, eu quero terminar. Qual é o problema? O problema é que nós colocamos esperança salvífica em governantes humanos. Esse é o nosso problema. Então, nossa penúltima citação, Dr. Ethan diz de novo. O versículo 18 censura abertamente governantes que cedem à luxúria e à intemperança, permitindo que o país se degenere e que abusos floresçam. Essa manutenção decadente e negligente da justiça deve ser comparada às infiltrações do telhado de uma casa, que provocam o apodrecimento do telhado e, por fim, digam comigo, desabamento. Sabe do que ele está falando? De uma nação cujos governantes são tolos. Ele está dizendo, é como infiltração. Mais tempo, menos tempo, a nação desaba. Então tem um ai de ti para os governantes também. Com respeito, da forma correta. Ai desses governantes tolos em Brasília. Ai deles. Ai deles. Que se banqueteiam com o dinheiro do pobre, do órfão e da viúva. Ai deles. Quem me entende? Então qual é a nossa posição? Sermos uma voz profética. E se nas próximas eleições entrar alguém mais capaz e talvez mais próximo dos valores cristãos, o que a gente faz? Continua sendo voz profética. Diz que bom, que melhorou ou que melhore, mas nós não temos pacto com nenhum governante humano. Nós servimos ao Rei ressurreto de Deus, Jesus, o Cristo. E nossa regra máxima é as Escrituras, que traz sabedoria para viver no mundo, para discutir política, para discutir pautas de gênero, para discutir aborto. A palavra de Deus é riquíssima. Louvado seja o Senhor. Não há nenhum incentivo à tolice aqui. A falta de posicionamento, há o incentivo a um posicionamento sábio, fruto de reflexão, de ponderado estudo, e uma fala sábia, sem desrespeito, sem baderna e sem tolice. Quem está me entendendo? E aí vamos estudar as Escrituras, boa teologia e a história da igreja. Você vai encontrar homens que agiram bem na política nacional de um país. E não é como a igreja evangélica brasileira tem feito. Graças a Deus a gente tem pouquíssimos exemplos. São raríssimos, mas existem. Então, para encerrarmos, vê-se aqui o fracasso de uma nação. Pão, vinho e dinheiro. Curiosamente, nós vimos que Salomão começou a falar falando mal de uma vida hedonista no capítulo 2, paraísos artificiais. Depois ele corrigiu e disse que o pão, que o vinho, que o dinheiro é bênção. E agora ele diz de novo, ei, não se entrega a um estilo de vida que está atrás só de festa, vinho e dinheiro. Porque sabe uma coisa que eu preciso dizer? Por isso que o ai de Salomão é contra a terra, contra o povo. Porque a gente diz que está preocupado com o evangelho, com as nossas crianças, mas a maioria está preocupado só com a economia. Tanto é, meus irmãos, quer aprender o que vai acontecer no Brasil? Olha para os Estados Unidos, é facinho, está pertinho. Tem um delayzinho de 5 anos, está diminuindo o delay. Aconteceu lá, vai acontecer aqui. Estava todo mundo lá, num governo de direita, né, Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Aí deu ruim a economia, já sexo, drogas e rock and roll, né? Não é necessariamente isso. Aí deu ruim a economia, voltamos. Gente... Assim, de maneira interessante, no dólar está escrito, nós cremos em Deus. O dólar.
O dólar é o Deus. Mamon é o Senhor. Então nós não deveríamos pensar política só por causas econômicas, elas são importantes, devem ser pensadas. Mas a gente deveria pensar se o evangelho está sendo comprometido. Quem está me entendendo? A gente ainda está aprendendo a ser um país mais livre. A gente está crescendo na democracia, isso é bom, há muito a se dizer sobre isso. Mas aqui eu quero me ater ao ponto que é o seguinte, fica evidente que na verdade está todo mundo correndo atrás de pão, vinho e dinheiro. Se tiver pão, vinho e dinheiro, olha que engraçado, né? Teve um que prometeu picanha, cerveja e uma economia boa. E o outro também prometeu. Prometeu que o Brasil ia ser uma igreja, ia virar tudo evangélico, como diz o Benjamin. Quem me entende? E vamos concluir. O fracasso dessa vida tola, somente debaixo do sol, somente materialista, atrás de pão, vinho e dinheiro, não resolve. Versículo 20, último verso. Nem em pensamentos fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. A sessão é concluída com uma palavra de advertência. Ouça, o versículo nos desafia a permanecer calmos em dias de tribulação nacional, ou quando houver imaturidade e indulgência nacionais, admoestando-nos a manter um relacionamento submisso à autoridade, porque é o que a palavra de Deus ensina, e a agir com sabedoria, quando for necessário. Então não tem, pastor, o que você acha? Não existem, olha para mim, respostas pragmáticas para o quadro que nós vivemos no mundo hoje. Nós precisamos orar, precisamos conferir as escrituras, boa teologia, longa tradição da igreja. Olha, precisamos aprender a ouvir com respeito divergente. Por que você pensa como pensa? Me explica a sua visão de mundo. Deixa eu te explicar a minha visão, com respeito, com amor, sem taxar as pessoas, sem estigmatizá-las de esquerdopata, ou fascista, você nem sabe o que é isso, comunista e fascista. Gente, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente está longe disso, tanto do comunismo quanto do fascismo. Que o Brasil é uma democracia imatura, mas a gente está bem, nesse sentido a gente está segurando legal. E com a graça de Deus nada disso vai acontecer no país. E lembre-se, ele diz o seguinte, ó, não fala mal do rei nem do rico, não fica ressentido com os governos, olha para mim, não fica ressentido com os governos a ponto de ficar tagarelando em suas redes sociais, todo dia, toda conversa de almoço é sobre isso. Salomão diz, cara, para de fazer isso, não funciona, não resolve. Palavras tolas contra condições, governos, sociedades tolas, não produzem nada. Ele para de ficar ressentido com o rico. Quanta gente ressentido com o rico, gente. Olha eu defendendo os ricos, logo eu um pobre. Morando de aluguel, 43 anos de idade, 21 anos de casado, moro de aluguel, pago o carro financiado, tem nada no banco. Mas Salomão diz, gente, o cara é rico, na maioria das vezes, porque trabalhou bem. E se ele não trabalhou bem, deixa quieto, Deus trata. Mas para de ficar ressentido. Um endividamento, né? Um bilionário contra 30 perobo, tem um vídeo desse lá. E as pessoas falando pro bilionário, você é bilionário? Claro, o cara trabalhou, velho. Aí tem um monte de coisa que a gente tem que ver, daí volta essa discussão. Eu não quero entrar nisso, eu só quero dizer que a Bíblia diz, para de dar opinião tola. E ele diz, quem sabe um passarinho pode ouvir. É um provérbio tipo, as paredes têm ouvidos. Quero chamar o time de música para a gente encerrar, presta atenção, com ordem e decência, amém? Não disse para você conversar, nem pegar o celular, nada disso. Presta atenção, vamos concluir. Ele diz, pode ser que as aves do céu levem o que você falou, e aí o que você disse se voltará contra você. Quem está me entendendo aqui, gente, amém? Por favor, em nome de Jesus, entenda uma coisa, eu não estou defendendo nenhum lado político, gente. Eu não estou fazendo isso, eu estou falando que Cristo é o Senhor, que o domingo nos lembra que Ele foi levantado dentre os mortos. Quem me entende, diga amém. Agora presta atenção. Engraçado, né, que uma das redes sociais mais malucas, ou a mais maluca, o símbolo dela era um passarinho. Ele diz, olha, um passarinho pode pegar, lá é terra de psicopata. Agora mudou o nome, mas era Twitter, que é uma pitadinha. Ó, acordou de manhã, deu uma tragédia não sei aonde, você vai lá e twitta. Não sei o que, você vai lá e twitta. O que fica evidente? Você é tolo.
Você nem sabe o que aconteceu. Lá do outro lado do mundo, leva tempo para você poder opinar. As pessoas querem... E aí, pastor, o que você pensa sobre a Palestina? Calma, rapaz. Troço que é milênios de discussão. O que você quer que eu fale de maneira tola? E aí a eleição, para encerrar, foi a prova da nossa tolice e de que não confiamos no que a palavra de Deus diz. Nossa última menção é essa. Para aplicarmos a boa nova de Jesus. Não devemos depositar esperança salvífica em governos humanos e nem mesmo na sabedoria. Só existe salvação em Cristo e nele nossa vida é ressignificada. Para encerrarmos e orarmos, meus irmãos, escutem. Isso aqui não é uma mensagem gnóstica, incentivando cristãos a se preocuparem apenas com as suas almas, esperando o dia que serão arrebatados para o céu. Isso não é evangelho, chama-se gnosticismo. Estuda Platão. Não, a nossa alma é salva em Cristo e a nossa vida debaixo do sol é ressignificada. Ainda que debaixo do sol, nem mesmo a sabedoria seja suficiente para colocar o mundo nos eixos. Mas qual é a boa nova? Cristo é a sabedoria encarnada de Deus Pai. E Ele nos ensinou, por intermédio de seus profetas e apóstolos, como fazermos política, como produzirmos arte, como desfrutarmos a vida, e não sucumbirmos à visão debaixo do sol, materialista, resumida a pão, vinho e dinheiro. Isso demonstra, olha para mim, a tolice de alguém. Porque debaixo do sol, pão é bom? Muito bom. Vinho é bom? Maravilhoso. Muito bom, maravilhosíssimo. Dinheiro é bom, gente? Dinheiro é bom? Que se alguém falar que não, vai fazer o Pix agora para mim aqui. Quem aqui acha que dinheiro é bom? Só que não servem para ser a razão da nossa existência. Então não é pão, não é vinho e não é dinheiro que determina como vivemos. É uma visão acima do sol. É a confiança em Cristo. E aí somos chamados a agir com sabedoria. Há muito a ser dito sobre política. Assiste o podcast Nossa Posição Política, que já é uma introdução maior do que essa. Mas em especial hoje eu oro e encerro. Meu irmão, minha irmã, olhem para mim todos aqui. Deposite sua esperança exclusivamente em Jesus. Busque a sabedoria, porque ela tem caráter moral. Não é só sabedoria para as coisas práticas. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então pessoas que temem a Deus são sábias. Pastor, eu tenho precisado de sabedoria. Tiago 1,5, peça a Deus que a todos dá e não lhe lance em rosto. Como administrar essa situação da minha vida agora tão complexa? Peça sabedoria ao Senhor. E nas demais coisas que estão fora da nossa alçada, Cristo virá em glória. Curva a sua cabeça.